boa tarde. Nós somos Teatro Reatores. Eu sou Manuela Gavião. Estamos mais uma vez aqui no Às Voltas com. Esta semana com o tema representação. Os nossos convidados de hoje são, e já estão aqui no painel, o Gabriel ainda não está no painel da Guiné, mas a Glória Pontes, atriz, Rio de Janeiro, Brasil. Olá, Glória. A Helena Silva André, Olá. atriz de Angola. Luís Ribeiro, psicólogo do Espaço Mais Saúde, no Porto. O Marco Ornelas, também psicólogo e escritor, e com um mestrado em Biologia Cultural. E o Irê Gavião, ator e encenador. O Eduardo Moraes, que eu não estava a ver, ator. Boa tarde, quero agradecer a vossa participação aqui no nosso Às Voltas com. Espero que a viagem seja prazerosa para todos. Vamos ver que representações vão sair daqui. Para começar, eu lançava o meu desafio ao Marco Ornelas. Marco Ornelas, como estamos da representação? Boa tarde a todos. Obrigado, Manuela. Como é que estamos de representação, é isso? Eu acho que é importante, talvez, nesse primeiro momento, já que a gente vai falar sobre representação, um pouco, na minha opinião, a gente contextualizar isso, né? A gente, quando está falando de representação, a gente está falando de dar imagem, de simular, de interpretar, e aí a gente tem diferentes campos para a gente discutir representação, né? Eu acho que eu gostaria, no meu olhar de psicólogo, né, trazer a questão da representação para o... quando eu estou interpretando, fingindo, parecendo, aparentando, a gente está falando de uma representação social, de um papel social, né? Qualquer que seja ele, né? O ator ou um personagem da vida, né? Profissional, por exemplo. E os diferentes papéis, eu tenho visto sendo ressignificados, mudando, né? Por exemplo, o papel do homem está sendo ressignificado, está mudando, né? Então, como é que a gente questão, né? Eu preciso representar um papel ou me colocar, me aparentar, me apresentar num papel que está sendo ressignificado, e a gente entra numa dificuldade, num conflito, né? O que é da individualidade, o que é desse papel que eu represento e, principalmente, o que está mudando nesses papéis, né? O papel de homem está mudando, o papel da mulher, o papel de marido, o papel de pai, o papel de filho, o papel de funcionário dentro de uma empresa, o papel de chefe. Todos esses papéis estão sendo ressignificados com a evolução da sociedade, né? E acho que muitas vezes a gente entra em dificuldades, né? Por exemplo, eu tenho 63 anos e tenho 3 filhas e muitas vezes eu me deparo com o papel de pai que eu aprendi, que faz significado para mim, versus o que eu preciso representar hoje na ótica do choque aí. E, então, eu acho que essa é a questão interessante para a gente discutir, né? Quer dizer, que nós estamos representando esses papéis? E depois... Faz sentido? Sim, faz totalmente sentido. Faz totalmente sentido, Marco. Isso me faz pensar nessa entidade que somos nós, não é? Nessa entidade física, nessa ação da representação e também de como somos representados, ou seja, como nos vem a nossa representação diante da própria sociedade. Essa ação de representar uma coisa e ser representante desta coisa. Nós, atores, temos a representação como uma apropriação.
Nós precisamos nos apropriar dessa representação, dessa outra coisa que vamos representar. Precisamos defendê-la. E a interpretação é um outro subtexto que está aí por detrás da própria representação. E fora todo esse contexto de representações que vivemos no nosso dia a dia, na sociedade e no mundo, voluntária ou involuntária, mas estamos a representar e ressignificar a palavra representação, mas acho, e depois as representações também de poder, não é? Status e posições que representamos em alguns momentos. O teatro ou a arte até pode ser considerada como, em alguns momentos, como uma representação de poder, não é? Pelo menos temos o poder de dialogar com o público, mas nós estamos num patamar diferente. Já começa pela questão do palco e da plateia, não é? Portanto, estamos ali empoderados de uma palavra, de um pensamento, com algum poder nisso e muita responsabilidade diante disso, não é? É isso. Estou abrindo porque a gente vai passar por muitos campos, não é? E, portanto... Glória! Glória! Oi. Oi! Não, eu posso falar? Pode? Sim. Então, eu acho bem interessante o que o Ornelas falou sobre a questão da representação do papel do masculino e do feminino. E como junguiana, porque além de atriz eu também sou terapeuta. Então, como junguiana, eu vejo a questão da mulher não totalmente mulher e o homem não totalmente homem. Porque para o Jung, né, os dois têm em si os dois gêneros. E o que estaria havendo hoje, a partir do final do século XX, começo do século XXI, seria uma tomada de, vamos dizer assim, uma tomada de poder a partir das mulheres, que começou lá muito atrás, mas vamos considerar como um marco, e está trazendo, nós estamos ainda numa ondulação. Então, percebo que muitas mulheres, e na dramaturgia, que muitas mulheres, que a mulher está representando uma mulher que está menos feminina do que ela na verdade é. Porque na tentativa de tomar um lugar num sistema que continua patriarcal, não deixou de ser patriarcal, da mulher se masculinizando, o homem perdido, sem saber muito como é que ele vai lidar com isso, quanto também é ao contrário, o homem se feminilizando e a mulher também sem saber como é que vai lidar com isso.
E me parece, então, que a tendência é chegarmos a um equilíbrio disso. A mulher inserida no sistema patriarcal sem precisar parecer homem, e o homem inserido no relacionamento com essa nova mulher sem precisar parecer homem também, podendo ser feminino, podendo lavar louça, podendo cuidar das crianças, podendo ser feliz ficando em casa enquanto a mulher trabalha. Então, é essa troca, essa questão dos papéis que lentamente vem se revelando nessa questão do predomínio. Não é uma questão de... É como o yin e o yang, né? Quer dizer, então, ora predomina o feminino, ora predomina o masculino. E esse, então, seria o ideal, que seria o caminho do meio. Que ambos os sexos, homem e mulher, encontrassem esse caminho do meio. Grata Glória. Helena. Como vai, Helena? A Nina? É, Helena. Sim, consegue ouvir-me? Sim. Como vai, Helena? Vou bem, obrigada. Falar da representação, dizer que a representação nós podemos encontrar em vários campos. Podemos encontrar em filosofia, filosoficamente falando, podemos encontrar no teatro, conforme já estava ali a dizer, que é a representação das personagens, e podemos encontrar em vários campos. Por exemplo, nós podemos ver, imaginemos que tenha uma reunião do presidente em que o presidente não pode se fazer presente e manda o vice-presidente para o representar. Já é uma representação. Já falando em teatro é quando nós demos vida em uma personagem. Todos nós sabemos ou aprendemos que a personagem é um ser fictício. E somos nós, como atores, que demos vida a este mesmo ser fictício, onde que nós emprestamos o nosso corpo, a nossa voz, as nossas ações, os nossos sentimentos, para dar vida a esta mesma personagem. E a isto nós chamamos de representação. Luís, já temos aqui uma série de material. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Olha só que tu já conseguiste, hein? Olha para aí, Pico. São os cálculos das mentes humanas. É o princípio da representação, é o início da representação. Né? A matemática é a representação também, a representação da realidade. A realidade é uma representação da matemática. Né? Primeiro eu gostaria de cumprimentar todos aqui, né? Márcio Nela, colega aí, psicólogo, né? E você, Manuela, a Glória. Olá, Glória, também esse terapeuta aí, né? A Glória é médica também, ela é médica. A Helena, tá? O meu amigo Eduardo Frozen, tá aí, finalmente, apareceu de novo. E meu amigo William Gavião, né? Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que... Tem alguém escondido. Tem sim. Eu acho que tem. Uma tal de Adasha. Tá aí por trás dos bastidores. A Adasha é muito. Ela é muito tímida, não gosta de aparecer. Vamos lá. Né? Olha só. Assim, a Helena falou um negócio agora que assim, é fantástico, ela falou, né? Que ela falou que a representação é o papel, é aquele ser fictício que a gente coloca, e a gente entende bem esse conceito, que eu acho que quase todas as pessoas já assistiram a alguma apresentação, seja de teatro, cinema, TV, o próprio apresentador de jornal, ele está ali fazendo uma representação do programa. Mas eu vou ampliar isso um pouquinho mais esse conceito, porque o que me parece que cada ser, cada pessoa, ela é um potencial de representações. Eu vou até usar um termo que as pessoas estão usando muito hoje em física quântica
abordagem de realidade, estou falando de teorias matemáticas da física, não é isso. Mas conceituais, sim. Né? Que Acho que é um problema na net, estamos a ouvir. Alô? Está ouvindo? Alô? Estão me ouvindo aí? Eu estou. Então tá bom. Então, Agora... é um termo que é bastante utilizado aí em alguns segmentos aí de ponta da física quântica, que são os fractais. Eu vou aqui inventar um termo dentro desse contexto, mas eu acho que faz sentido que eu vou usar, que seria assim, né, a representação fractal. Porque eu acho que o que nós somos, mas para quem não conhece, eu vou explicar aqui rapidamente, só para ter uma noção. Fractais são aquelas imagens que se repetem infinitamente, né? Você vai ver a imagem ela sendo criada a partir de informações da imagem anterior. Ela não é exatamente igual à imagem anterior, mas ela é criada a partir. Então, ela tem uma teoria de que o nosso universo são fractais. O nosso universo ele é fractal, ou seja, ele está sendo recriado infinitamente a partir de várias informações que estão acontecendo nesse momento. Isso aí conversa para outro dia. Mas eu vou colocar aqui, fazer um paralelo com as representações, que eu acho que nós, como seres humanos, personalidades, nós representamos tantos papéis que eu não consigo dizer, Helena, qual é o fictício e qual é o real. Qual é que é o fictício e qual é? Eu não sei. Eu acho que o real seria todos os que nós representamos de alguma maneira, porque a gente representa por algum motivo, ou porque a gente aceita ou se identifica com ele. Pode ser, vamos dizer assim, vocês que são atores, que trabalham no teatro, eu tenho certeza que vocês de vez em quando recusam algum tipo de papel porque aquele não bate lá dentro, não diz alguma coisa para vocês e vocês acabam recusando aquele papel. Então, eu acho que na nossa vida, as representações que nós fazemos no nosso dia a dia, elas sim são fictícios e reais. Pode parecer contraditório, mas eu acho que são simples porque a princípio não existiria aquilo, mas são reais porque a gente começa a incorporar aquilo ali, vivenciar aquilo, sentir aquilo e tomar decisões a partir daquilo, que essa parte bastante interessante. Fazer julgamentos, como a gente falou no vídeo passado. Quem não assistiu, vai aqui embaixo, né? Depois de terminar aqui, vai lá na nossa lista de vídeos aí, falar sobre julgamento, muito legal, muito interessante, né? Então, e depois a gente acaba fazendo sentenças a partir desses julgamentos, né? Mas isso somos nós. Eu acho que isso é o ser humano. O ser humano é uma representação fractal infinita. Está sempre se recriando, se modificando. Eu acho que deve ser assim, não deve se fechar a questão em nada. Eu sou desse jeito, então não importa as informações novas que chegam, eu mantenho porque eu sou fidedigno, eu sou real. Essa é a minha realidade. A gente não precisa ser assim, pelo menos na minha modesta opinião sobre isso. Então, joga a bola de volta você, Manuela. Olá, Manuela. Eu estou aqui. Oi, Luís. Eu estou aqui muito atenta. Houve uma parte que não conseguimos ouvir, que tu falaste, mas deu para entender o que quiseste transmitir. O que é que não falou aí? O que é que não falou? Olha, a Glória, queres tu dizer o que é que não falou? Eu posso falar agora? Sim. Então, isso que ele falou também achei muito interessante e que talvez a gente possa também adequar ao teatro, porque a cada vez que você faz um papel, você é um fractal, você se comporta de uma determinada forma. Um papel nunca, jamais será representado da mesma forma, tanto devido a você mesmo, ao seu estado, ao seu envolvimento no social, no econômico, no psicológico, quanto em relação também ao público, que dá um retorno para você, que torna
O espetáculo, uma coisa me parece assim semelhante ao que você falou sobre o fractal infinito, quer dizer, Pois então é interessante, claro, porque cada representação um fractal e um fractal e outro fractal. Pois e é sempre baseado no fractal anterior, né? Sempre baseado no fractal anterior, que não é necessariamente igual ao próximo que vai acontecer. Legal, muito bom, gostei mesmo dessa colocação que você fez. Acho que é isso mesmo. Prosa? Eu gostaria de dizer ao Luís, o Luís perguntou quando é que é fictício e quando é que é real, certo? Sim. Sim. Luís, eu gostaria... Oi, Helena. Ela tá com travou. Pelo menos eu aprendi e eu concordo porque investiguei a realidade. Porque é uma mentira aquela mesma personagem. Sim? Consegue perceber, Manuela? Helena, eu agradecia se voltava a repetir. Porque não conseguimos ouvir. Eu dizia que o teatro é uma mentira que traz realidade. Por quê? Porque enquanto atriz eu estivendo em palco, não serei eu Helena, mas não será Helena, será uma atriz a representar algo que é real. Não é a Helena que está ali em palco, mas sim a Maura que está a representar uma realidade que outra pessoa está a viver. Aí nós podemos encontrar a mentira que traz a verdade, certo? Sim. Conseguiu perceber? Sim. Por que disse que é fictícia? Fictícia por quê? Porque muitas das vezes nós acabamos por representar certas personagens que não existem. Frutos da nossa imaginação, criar algo agora e representar. Aquilo é fruto da minha imaginação. Então é uma personagem fictícia, é alguém que está dentro de mim, que eu imaginei, mas não existe. Posso... O lado fictício. Alô? Helena? Sim. Sim, estou aqui. Assim, eu vou colocar uma coisa que eu acho que quando está se falando, porque pensa assim direitinho, né? É fictício até a hora que você coloca para fora. Aí virou verdadeiro. Se tornou verdade. A partir daquele momento, já porque estava só no seu pensamento, mas agora quando você interpretou o papel, você colocou para fora, você, né, fez aquele personagem ser conhecido pelas outras pessoas, ele passou a existir. Nesse momento, para algumas pessoas, está no teatro, mas se você escrever sobre ele, o livro ele vai tomar mais forma, mais peso, o cinema, e você daqui a pouco... blockbusters de cinema foram baseados às vezes, num conceito, como você colocou agora, que no início eu pensei assim, sei lá, a autora do Harry Potter, um dia é real, tão real quanto a nossa realidade. As pessoas consomem aquilo, vivem aquilo, né? O Star Trek, né, que começou nos anos 60, né? As pessoas estão onde que aquilo que é fictício já deixou de ser. Então, eu acho. Eduardo. Até peraí, o meu amigo Eduardo Frozen não é fictício.
Ele é de verdade, não é fictício, não é não ser fictício. Passou a ser verdade. Não, Eduardo. O Eu? Eduardo. Eduardo. Alô, estava sem som, desculpem. Alô. Desculpem. Estavas a representar um surdo. Era fictício. E propositado, porque a primeira coisa que eu vou trazer para isto é uma introdução do Charlie Chaplin. Portanto, ele vem do cinema mudo, portanto eu estava a fazer um bocadinho de cinema mudo. Exato. Mas foi hoje o que é uma imagem fractal que eu não sabia, e acho que tem aqui no meu fundo uma imagem fractal. E então dedico esta imagem ao Luís, que me ensinou o que é a imagem fractal. Eu realmente não conhecia o termo fractal. Começo então com uma introdução e trago uma frase do Charlie Chaplin, como disse há pouco, que me disse muito. Ele diz que creio que não se pode fazer nada de grande na vida se não se fizer de nós. Epá, isto também faz-me todo o sentido e acho que é muito verdade. E vou trazer aqui um bocadinho do que é a representação. A representação é uma entidade que está por outra entidade. É uma coisa que está por outra coisa. O modo de ser da representação é estar por alguém. Por isso, a representação é uma... No caso do teatro, o ator será o representante e o público o representado. Em princípio, qualquer coisa pode representar qualquer coisa. E o ator é o condutor dessa realidade. Nesse determinado momento, é ele que conduz. É ele que a representa e que apresenta essa realidade. Quando atuamos no palco, não estamos somente a representar algo, mas também a levar o público a uma evolução de pensamentos, emoções e mudanças que achei interessante. E no meu caso pessoal, a representação também acaba por ser um escape, uma própria representação acaba por ajudar-me a ir não pessoa no palco. Obrigado, até já. Marcos. Diga. Marcos, isso que o Eduardo disse agora me leva a pensar e ele falou, né, nessa relação, ou seja, o ator representa no fundo a plateia, que seria o espelho que reverbera essa imagem. Muitas das vezes isso não é factual, porque muitas das vezes o público não é representado. Muitas das vezes estamos a ver uma situação completamente absurda, uma situação que nada nos representa, que nada nos espelha, tendo essa realidade imposta, de uma certa forma, a nós. Isso me faz agora, assim, um pequeno, falando isso mais diretamente, porque eu lembro logo da situação do país, né, do Brasil, né? Alguém que nos representa, que não representa nada. Não representa nada. Não é? O que tu acha disso, Marcos, daquilo que nós representamos e aquilo que é representado? Eu penso que talvez a gente só me veja representado, e até entendo a tua colocação, por exemplo, agora aqui no país, né? Provavelmente tem um percentual muito grande de pessoas que não se vê representado na fala de ministro, enfim, ou desse deputado. Talvez percentualmente falando, eu não me vejo representado, mas ele representa alguém. Pode ser até uma minoria. Às vezes ele está no palco
e a plateia não se vê representado, vou te dizer, talvez aquela plateia, ou alguém não se vê representado. Acho que a gente talvez precise tomar um pouco de cuidado quando a gente... Eu acho que a gente está vivendo tanta diversidade, tanta complexidade, né, que é importante a gente pensar um pouco na individualidade, né? Quer dizer, mais necessidades e mais identidades individuais surgem, né? E que daqui para frente será muito difícil a gente ter alguém que represente a maioria ou as pessoas, porque a gente está vendo nascer muitas identidades, né? A gente há pouco falava, e a Glória dizia, o masculino e o feminino, né? E como isso se integra e como isso expande e abre de identidade sexual, por exemplo, né? Então, o que representa, né? Cada vez mais a gente não vai ver isso. Quer dizer, essa minha visão de futuro. Tem diferentes individualidades. As individualidades estão se abrindo, né? A gente está tendo espaço para mostrar a nossa individualidade. Eu fico imaginando mesmo que, do ponto de vista enfim, de um ator, ou até mesmo de um político, de um representante, quão será difícil você representar, né? Eu acho que a gente está caminhando, né? Eu imagino que no futuro, outro dia, entrando sobre o que ele chama de uma democracia 2.0, em que ele diz que é a representação de todas essas individualidades, né? E não um intermediário que não pode ser representado. Exatamente. William, Sim. então. Oi. Não, sim, Marco. Eu também acredito nessa multiplicidade, nessa de representações. Acredito mesmo piamente nisso. Nessa força empática, não é, de enxergar o outro, nos enxergar e nos multiplicarmos nessa visão infinda de possibilidades. Eu também acredito bastante nisso e acredito até que nós somos uma representação daquilo que representamos, não é? Então ainda tão profícuo e muito vasto de possibilidades. E suprimir qualquer das possibilidades, mesmo as piores possibilidades, é um de multiplicidade, não é? Porque todas as experiências, sendo elas positivas ou negativas, sendo representadas ou não representadas, fazem parte dessa evolução de multiplicidade, de ouvir outras vozes, inclusive outras vozes dentro de nós mesmos, né? Que muitas das vezes nos calamos e portanto, é necessário essa explosão, esse espelho se partir em milhões de pedaços para reconstruirmos as coisas de forma que reflita para todos os ângulos e todos os horizontes e todos os terrenos possíveis. Eu acredito ser extremamente saudável esse momento que estamos passando, e é isso. Concordo também com isso. Quando eu falo de que muitas das vezes não sempre cumpre essa função, porque muitas das vezes ela não enxerga o representado, não é? Não enxerga o representado, não há essa empatia. E aí é o caminho, não é? Porque precisa haver uma empatia entre quem representa e o representado. Precisa haver uma mínima empatia, uma mínima defesa, uma mínima representado para que essa comunicação seja feita de uma forma mais vasta. William, né? Sim, fala, Marco. Eu só queria te interromper, mas trazer uma
experiência que nós estamos em um grande canal de televisão, não pôde mais preparar suas novelas, né? Então, desde março, ela acabou repetindo novelas. Então, é muito interessante que nós estamos vendo, em particular, eu quero citar, que quando eu assisti lá, sei lá, 4, 5, 6, 7 anos atrás, aquilo fazia sentido, né? E hoje eu assisto essa novela e eu percebo que mais me representa, não mais representa, né? Uma coisa super interessante, porque há alguns anos atrás aquilo representava de certa forma, talvez não representasse tudo, mas tinha uma representação e hoje não tem. Glória, Glória, como é que tu vês também estas situações? Olha, novela, eu não estou vendo nenhuma no mundo. Eu queria perguntar a ele qual novela que ele está se referindo? Sim. Marcos, qual é a novela? Eu estou me referindo à novela, como é que é o nome? 9, Amor de Mãe? Fina Estampa. Aquela que tem... A Lília Cabral. Aquela que tem o Cro? Isso, exatamente. Eu concordo porque, embora não esteja vendo agora, quando passou eu tinha tempo de ver um pouquinho. E eu posso imaginar realmente que ela saiu totalmente do que nós estamos, de tudo que aconteceu de lá para cá, né? Mas isso é típico de uma obra naturalista, né? Que é a televisão, que é geralmente a dramaturgia para televisão. Nesses horários, não todos, claro, existem os grandes clássicos, mas nesses horários procuram retratar justamente aquele momento que está acontecendo, né? Aquele momento, inclusive com discussões sobre vícios, né? Aprofundando, às vezes, algum tema e tudo. Mas, realmente, eu concordo plenamente que essa foi uma novela muito mal escolhida pela emissora, na minha opinião, porque a emissora tem produções anteriores que seriam muito mais, vamos dizer, eternas, quer dizer, eternas no sentido, claro, não eternas, mas não estão seguindo a realidade, bem mais na dramaturgia em si, né? É só citar um exemplo. Nessa época de pandemia, poderiam ter sido escolhidas e não submeter o público justamente a uma comédia de costumes, né? Porque essa novela é uma comédia de costumes. Obrigada, Helena. É isso que eu sente-se representada nisto que a Glória e o Marco Ornelas falou? Eu não pude acompanhar direito constante o que a Glória disse, mas, para ser sincera, algumas vezes eu já vi as minhas ideias a serem representadas, pensando que talvez é algo que sou eu que estou a pensar, mas que acabei por ver em palco. Pode ser que eu não me tenha visto assim, eu como Helena,
em palco ou uma atriz representadas foram representadas. Assim como também não podemos descartar a possibilidade de algumas pessoas que nos conhecem a nos verem sermos representadas por outros atores. Então são coisas que acontecem, não é necessariamente que só nós é que podemos ver, mas pessoas próximas de nós podem ver que estamos a ser representados por outras pessoas. Às vezes até pode não ser a 100%, mas uma pequena porcentagem nós podemos encontrar, sim. Queria te perguntar, como é que você se sente quando você percebe se sendo representada? Estou te perguntando isso porque eu sou escritor. Uma das coisas que faço é escrever, e é muito interessante quando a gente vê que as pessoas se identificam com um pedaço da tua obra ou citam uma frase sua. E aí eu acho que eu tive um insight agora que você me disse, que é como é se sentir sendo se perceber sendo representado. É uma coisa maravilhosa. Sinceramente, eu sinto-me bem. Sinto-me bem porque que a partir desta representação eu vou poder, que às vezes é necessário nós sermos representados por alguém para sabermos quem sou, porque estou pensando, mas o que eu sou na realidade se me vendo em um outro corpo. E isso é muito bom, porque acabamos por ver onde que estamos bem e onde que não estamos. Olha aqui, eu representei em peça, elas vieram no bastidor dizendo, olha, eu me vi em palco, tudo que vocês representaram é a minha vida, é tudo que eu vivi. Nós temos uma peça com a minha companhia, que é o Casamento Fúnebre, que conta a discórdia entre duas religiões. A apresentação, veio um jovem que disse, olha, tudo que vocês representaram é o que eu estou a viver no meu relacionamento. A família da minha noiva não me aceita por sermos de religiões diferentes. E foi uma coisa que depois eu fiquei surpreendida. Na verdade, já vivi aquilo. Mas quando chega alguém dizer que vive esta situação que você acabou de representar, a reação da pessoa acaba sendo outra. E ele agradeceu porque gostou, disse que depois de tudo que tinha visto aí, eu sabia como agir diante da situação. Eu sabia. Nós agora deixamos de ouvir a Helena. Helena, deixamos de ouvir. Eu queria aproveitar já agora, pegando nisto que o Marco Sim, colocou. agora conseguem ouvir? Agora Sim. Fala, Se a Helena quiser dizer qualquer coisa, eu deixo dizer, senão, por aquilo que ela também estava a dizer, e dentro daquilo que o Marco colocou, eu, enquanto ator, costumo participar, junto com o Teatro Reator, em algumas encenações do próprio William, nas leituras encenadas que fazemos cá. E é engraçadíssimo que muitas vezes, mesmo sendo um exercício de teatro e sendo uma leitura encenada, é interessante perceber, e é sempre, eu hei de colocar sempre esta questão a todos os autores que encontrar à frente, ver a sua obra representada naquele momento. Isto porquê? Porque quando eu estou a ler algo de alguém, estou a assumir aquilo como meu e estou a dar o sentimento que eu percebi dele. Mas não é necessariamente isso que o autor quis transmitir. E então esse jogo do que o autor pensou ao escrever e do que eu pensei ao representar e colocá-lo visualmente para ele ver e contemplar, se de alguma forma está dentro do que ele estava à espera. Temos várias respostas ou menos, que não era bem por aí, e isso acho muito interessante. Não, é muito interessante isso, e muito interessante o que o Marcos colocou, não é?
porque me fez me lembrar que passei, e que agora também deve ter memória. Uma vez perguntaram ao Beckett o que ele queria dizer com os espetáculos dele. E as obras só passam a dizer alguma coisa a partir do momento que você materializa ela e diz da sua maneira. Nelson Rodrigues dizia uma outra coisa, que era: eu quero que me desrespeitem. Tem que me desrespeitar. Ou seja, pega a minha obra e desrespeita. Desrespeita porque é assim que eu gosto de ver as minhas obras, sendo desrespeitadas. E depois me lembro de uma outra, e o Carlos Vereza disse uma coisa bastante interessante, que é, mas isso o Marcos também deve ter inúmeros exemplos disso, não é? Que aquilo que a gente acaba produzindo e realizando, chega um momento que deixa de ser nosso, né? Aquilo se funde com o todo, com o todo. E muitas das vezes, quando ele ia falar sobre um livro que ele escreveu, qualquer coisa, as pessoas vinham perguntar coisas que ele falava: peraí, mas onde é que está isso que você está me dizendo? Porque ele percebe, porque passou a ser do outro e ele viu outras coisas que nem é sentido dentro dessa transformação. E a representação é algo que está em movimento o tempo inteiro. Não é algo definitivo ou algo fixado. Está em evolução, como o Marcos diz, e estamos nesse momento, nesse processo que se quer evolutivo. Estamos em evolução constante, portanto, qualquer representação que façamos vai ser uma representação em movimento, não é? E o fato por exemplo, isso de ser representado, de ver representado por outro, eu, por exemplo, o ato de ver de algumas peças de teatro, é eu olhando para mim mesmo, eu vejo inúmeras coisas. E com o passar do tempo, eu vou reproduzindo essas gravações e vou me revendo novamente. Já tanta coisa mudou. Coisas que eu vi lá atrás que não faziam sentido, agora, nesse momento, já faz todo sentido e já estão, de uma certa forma, mais evoluída no meu crescimento também como ator. Portanto, eu observo isso nas gravações que vejo, dos espetáculos que faço. Aquilo que eu consigo resolver, entre aspas, aquilo que me incomodava quando via as primeiras imagens e para as imagens que eu vejo hoje. Isso da minha evolução, é uma evolução natural, né? É isso que eu queria falar aqui um pouquinho. Ô Luís, eu durante aqui este tempo que tivemos tantas passagens aí de cenários atrás, esse agora é o que te representa. São os fractais. Agora, assim, disso que o pessoal falou aí, cara, vocês produzem coisas muito boas mesmo, porque é fantástico. Cada um falou aqui, abriu aqui um leque de opções, de pensamentos, de filosofia nova, conceitos. Aqui vocês estão de parabéns, é muito, muito rico, né? Gostaria que se tivesse, sim, seriam milhões de pessoas assistindo o que a gente está fazendo aqui. Eu acho muito legal. Mas chega lá, né? Mas aí, com a colaboração de todo mundo, que todo mundo falou aqui um pouquinho, né? E no final agora com o William, que ele falou que a representação em movimento, e isso é fantástico, porque vamos lá, vamos falar aí, não sei agora quem foi que falou, se foi o Marcos, se foi o Eduardo, né? Que quem me representa. Agora já me perdi, porque muita gente falou antes de mim. Foi Helena. Foi a Helena? Então, desculpa, Helena. Começou com ela, então. Quem é que me representa? Eu me representa, já não me representa mais. Porque a partir daquele momento que ela está me representando, já tomou uma... Porque é o que o William falou,
né? É a representação em movimento. Deixar de ser, como o Marco falou, o William também falou, né, que a obra deixa de ser o próprio autor, o autor já não tem mais controle sobre aquilo, ganha vida própria, e a representação em movimento, ela vai. E eu me reportei agora um livro que li recentemente, eu comprei na banca aqui na Bertrand, ficção científica, né? Os portugueses não são assim, não têm essa tradição de fazer filmes ou livros de ficção científica, mas eu achei excelente, né? A trama muito bem colocada, muito bem construída, pelo menos a Conspiração Atlântida. Assim, olha, a Conspiração Atlântida, e ele no livro, não sem dar spoiler, ele fala de um conceito que é bastante interessante, que eu não sabia nem que existia, mas faz todo sentido, talvez ele tenha se baseado em eventos, em informação concreta, né? Que é o conceito da memória dinâmica e memória estática. Eu já tinha até ouvido falar alguma coisa sobre isso, mas ele coloca no livro uma coisa que é muito interessante, que é o que é a memória dinâmica e o que é a memória estática? A memória estática é o seguinte, a memória estática é, tira uma foto, né? Então, uma informação congelada de memórias estáticas da sua vida toda. Mas quando você se lembra das coisas, cada um de nós lembra das coisas, e aí vem a questão da representação disso, é uma memória dinâmica, porque é o que você lembra. Mudar o que você lembra, mudar o conceito do que você lembra, mudar como vocês estavam falando sobre o Marcos e agora está falando sobre a novela, cada um. Poxa, Isso é a representação dinâmica que o William falou, que é baseada no que o autor português recomenda o livro para todo quem gosta de ficção científica, assim, primoroso, né? Eu arrisquei, eu falei assim, poxa, português não tem ainda, nem que nem brasileiro também não tem essa bons, né, que não é, né? Mas eu fiz uma leitura assim, me convenceu e eu gosto, falei, muito bom, né? Mas é assim, ele colocou isso, o que é essa memória dinâmica? É justamente a capacidade que a gente tem de representar até o nosso próprio passado de maneira diferente a todo instante que a gente vive, sempre. Então, se alguém me representa em um momento, já não sou mais eu, e isso é legal, não é ruim, não. Helena, tu estavas a falar e não, pelo que me apercebi, não conseguiste terminar o teu pensamento. Queres terminar agora? É que a ligação não está fácil. Nós não estamos a conseguir ouvir-te bem e por isso acontece isto. Marcos, tu marcas a situação do autor, não é? Marcos, tu tens lançado aí a bola à Helena. Eu ia pegar uma ideia que o Luiz trouxe, que quando ele fala de memória, né, do autor que ele leu, aqui, assim, eu não sou um especialista nessa área, estou, na verdade, tentando estudar um pouquinho, né? Mas aí a gente entraria um pouco no campo da memória, a gente entra no campo um pouco da neurociência, né? E outro dia eu li um pouquinho sobre plasticidade mental, né? Na verdade, que é um pouco isso, né? Talvez o que a gente esteja falando aqui agora, esse movimento, enfim, e que agora eu me represento dessa nossa capacidade de reconectar mesmo, né, fazer novas sinapses, né, e modificando, né, enfim, que eu acho isso rico, né? Eu acho que essa ideia do movimento, dessa representação, é um pouco isso, é essa capacidade da gente de ir ressignificando e mudando. E só para criar uma polêmica aqui, em algum momento, acho que foi o William, que a nossa sociedade faz isso, tem um pouco de dúvida. Eu acho que algumas pessoas fazem isso, mas ainda eu vejo uma resistência em se adequar
quais esses novos significados. O homem agora precisa lavar louça, incorporar novos papéis. Eu vou dizer, não sei. Eu acho que enquanto sociedade, humanidade, tem uma música muito bonita que ela caminha a passos de formiga e sem vontade, né? Glória, Glória, posto isto que o Marcos Ornelas falou, como é que estamos lá? Até com a formiga. É que estamos lá. O que é que tu queres dizer sobre isto, Glória? Tens a dizer Sobre a questão do aquele negócio que eu falei, do Marcos? é que tá fazendo barulho aqui, porque está chovendo tanto que chega a estar fazendo barulho. Agora aqui está mais silencioso. Gente, que chuva! Não, o que eu quis dizer, gente, não é que eu... É o seguinte, é a tendência de os papéis serem assumidos sem necessidade de uma imitação do outro. Por exemplo, o homem, sem precisar, ele pode ter pode ser um cuidador, por exemplo, que é uma característica que o Jung coloca como feminina, né? Ele, para ser um cuidador, realmente precisa ser um homossexual masculino. No momento, nós ainda estamos numa fase em que está havendo ainda está na reação a todos esses milênios de patriarcalismo. Por exemplo, a Simone de Beauvoir, ela foi uma coisa que eu chamo de feminismo feroz. A Camille Paro, ela fala muito bem sobre isso, tanto em entrevistas quanto num livro. Elas eram proibidas de usar saias, isso no grupo da Simone de Beauvoir, né? Proibidas de usar saia, proibidas de usar maquiagem. Da Camille Paro, que ela diz assim: como eu fui feliz no primeiro dia que eu botei um batom, ou no primeiro dia que eu botei um sapato de salto. Então, não é necessário você não usar batom e não botar um sapato de salto para ser uma mulher mista e feminina. E assim também no caso do homem. O fato dele ter mais predominantemente o lado do cuidado, e resolver, mas não, realmente eu quero cuidar da família, ele também não precisa ser visto como uma pessoa afeminada, mas uma pessoa, ele tem um papel, ele está exercendo um papel que foi reservado durante séculos e séculos a um determinado sexo. É isso. Não sei se dá para entender também. Eu tô chuva. Gente, a chuva está muito forte aqui, está batendo tudo, está batendo porta. Eu concordo realmente com o que a Glória está a dizer. Eu concordo que o ator não tem sexo. O ator não é masculino nem feminino, é ator. Para mim não há ator e atriz, são atores.
Mas temos que convir que se eu fizesse um personagem feminino, portanto eu soltaria o meu cabelo, por exemplo, era de convir que o público ia gostar muito mais de ver uma Glória muito mais bonita que eu a fazer o personagem de mulher. Helena, eu passo agora para a Helena. Não estou a conseguir ouvi-la. A ligação está. Não estamos a conseguir ouvir. Tá. Helena? Agora, Agora sim. Agora está um bocado refratada, não é, Luís? É verdade. Eu comecei, o Eduardo disse. Ele disse que o ator não precisa. Ou seja, a questão dele foi em relação ao autor, o ator representar sempre Realmente. certo? Eu diria que é difícil. É difícil porque todos nós temos uma forma de pensar diferente. Temos uma do autor. Pode, a não ser que o autor venha ter comigo e vai dando alguns sinais, mas também não será a 100%. Então, alguma coisa diferente sempre terá que ser comigo, com o meu ser. Quanto ao ator não ter sexo, concordo. O ator não tem mesmo sexo. Pode representar tanto personagem de mulher como de homem. Se recuarmos, nós veremos que antigamente não era permitido as mulheres representarem. E eram os homens que se vestiam de mulheres com as suas mostras que representavam as meninas. Então, hoje em dia também nós podemos fazer isso. É uma representação pessoal, de família. Então, eu acho normal. O ator não tem sexo, sim, concordo. Obrigada, Helena. E chegamos à live, hoje muito fragmentada, com muitos fragmentais, mas fomos construindo a história possível, a representação possível, aquilo que cada um de nós passar. Agradeço ao Eduardo, à Glória, à Helena, ao Luís, estes momentos bem passados aqui, com estas representações todas, estes fractais, a palavra nova do Eduardo. O Luís, do Luís. O Eduardo que não conhecia, o Eduardo que não conhecia. O Luís, ele tem que ir a uma formação tua. Falar sobre fractais. Física quântica. Depois que estivemos aqui com uma série de terapeutas também, e sendo atores, foi realmente muito rico de diversidade. Vimos reatores, eu, Manuela. Diz Luís. Isso aqui é para o Eduardo Frozen. Eduardo, você sabia que os fractais mais intrigantes, mais perfeitos. É para encerrar. Boa! Agora, neste calor que hoje está no Porto. Olha, aqui está aqui. Olha, eu estou toda. Queimei toda. Só com o sol ontem, assim, de passagem. Olha, pois é, o Marcos está todo encapotado. Ele está no estilo Frozen. Olha, dá tempo de eu falar mais uma coisinha? Sim, Glória. Fala. Só para finalizar. Eu que sou da leitura,
de peças que, dentro do tema representação, eu acho interessantíssimo, porque fica a minha entre uma coisa e outra. Então, é um experimentar de um texto, é um experimentar de uma interpretação, é um experimentar de ser menos ator, né? Ser menos ator atuando, e um experimentar de estar representando sem a receptividade, sem a troca de energia, porque, quer dizer, com muito menos troca de energia, porque os olhares estão mais voltados para os textos. Então, eu considero essa atividade uma atividade dificílima de ser muito interessante para quando você está num estágio ainda anterior, em que você está vendo o que aquele texto realmente diz, quer dizer, o que o escritor disse, para depois, então, o ator se colocar e representar, entrar naquele texto, assim, como vestindo aquele texto como se veste uma luva, mas já no número certo, no tamanho certo, porque aquilo já foi experimentado. Muito bem. Obrigada, Glória, pela contribuição, e ficamos aqui com este pensamento da Glória, que dá para a gente refletir. E muito obrigada, uma boa semana, e encontramos-nos 2 a 8, novamente aqui no Às Voltas com um novo desafio, uma nova palavra. Até lá, obrigada.